Olá, alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com mais uma aula sobre o artigo 31 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Amazonas, a competência administrativa do Tribunal Pleno. Vamos retomar a partir do inciso 22 e podem marcar o inciso 22 sempre que um determinado dispositivo trouxer uma maioria, cuidado com essa maioria, tá? Então vejam só, artigo 31, inciso 22 é da competência administrativa do Tribunal Pleno. 22. Responder a consultas sobre matérias de interesse do Poder Judiciário, assim considerada previamente pela maioria de seus componentes. Então coloquei aqui, ó, competência do Tribunal Pleno, responder a essas consultas feitas sobre o Poder Judiciário do Estado do Amazonas. Mas a formulação da resposta tem que ser decidida por maioria absoluta, por maioria dos membros do Tribunal Pleno, que é a mesma coisa que maioria dos seus componentes, tá? Então, por conta dessa maioria absoluta aqui, ó, que é a maioria dos membros, tá? Podem marcar o artigo 31, inciso 22. 23. Tomar conhecimento das sugestões contidas nos relatórios da Presidência, da Corregedoria Geral de Justiça e dos juízes de primeira instância. Questão natural. Se eu estou falando de competência administrativa do Tribunal Pleno, ele vai tomar conhecimento das questões administrativas constantes dos relatórios da Presidência, da Corregedoria Geral de Justiça, da Justiça de primeira instância, ou seja, dos juízes de primeira instância, tá? Pouco provável aí em termos de prova. E o inciso 24, professor? Maior chance de cair? Não é comum também, mas quem que declara abandono de cargo da magistratura ou das serventias judiciais, o serviço notarial e de registro do respectivo tabelionato, também é o Tribunal Pleno, ó, declarar a vacância por abandono de cargo na magistratura e nas serventias da Justiça. E aí o seguinte, ó, inciso 25. O inciso 25 tem uma chancezinha maior também, ó. É da competência administrativa do Tribunal Pleno, administrativa, tá? E não jurisdicional. É da competência administrativa julgar as dúvidas que não se manifestarem em forma de conflito, em caso de distribuição, prevenção, competência de ordem de serviço. Espera aí, professor, isso não seria uma dúvida, uma competência jurisdicional? Eu não estou falando de conflito de competência. Eu estou falando de uma dúvida acerca da distribuição, tá? É uma questão de natureza administrativa. Ah, peraí, deveria ter sido distribuído para uma Câmara, mas eu não tenho um conflito de competência instaurado. Eu tenho um erro de distribuição ali, mas um erro de natureza administrativa, onde não foi observada a prevenção necessária, onde não foi observada a distribuição correta, aí uma competência administrativa do Tribunal Pleno. E quando fala assim, ó, competência de ordem de serviço é um ato normativo que existe dentro dos tribunais, tá? Se é que a gente pode considerar, né, ato normativo, mas que encerra, que traz ali tão somente competências administrativas. Então, quando fala competência de ordem de serviço, é dúvida sobre uma atribuição de natureza administrativa. E ainda continua, ó. E ainda, ó, dirimir as dúvidas entre, né, das câmaras com os órgãos dirigentes do Tribunal de Justiça, desembargadores, juízes, serventuários e funcionários da Justiça, valendo como normativas as decisões tomadas. Podem marcar o 25 e lembrar o seguinte, ó, se eu tenho dúvida de natureza administrativa, uma competência, a competência, melhor dizendo, para dirimir tais dúvidas é do Tribunal Pleno, beleza? Então, ó, entre câmaras do TJ, os cargos de direção, entre serventuários e os cargos de direção e as próprias câmaras, enfim. Percebam que é tudo competência, né, do Tribunal Pleno do TJM. E no 26? O 26 mostra que a listagem não é taxativa, mas meramente exemplificativa. Afinal de contas, ainda tem o regimento interno, por exemplo, do TJM, né? Então, ó, exercer as demais atribuições estabelecidas em lei, tá, neste código, ou no regimento interno ou em regulamento. Então, a listagem que nós estamos estudando não é uma listagem taxativa, ela é uma listagem exemplificativa de competências do Tribunal Pleno. Outras competências podem ser instituídas, sim, seja por lei, seja pelo próprio Código de Organização e Divisão Judiciárias, tá? Como também pelo regimento interno ou um regulamento interno. E no 27,
deliberar sobre outros assuntos encaminhados ao presidente, desde que o Tribunal Pleno entenda escapar da competência daquele como órgão de decisão singular. Então, o Tribunal Pleno entende que o presidente extrapolou. Era uma competência, na verdade, que não cabia ao presidente enquanto órgão singular, tomando uma decisão ali de forma monocrática administrativamente, e aí vem o Tribunal Pleno e vai deliberar sobre esse assunto, tá? Vale a pena marcar o inciso 27, ó, podem fazer um asterisco aí no inciso 27, deliberar sobre outros assuntos encaminhados ao presidente, aqui que está a questão de prova, ó, desde que o Tribunal Pleno entenda escapar da competência daquele como órgão singular, ok? Com isso, ó, finalizamos todos os incisos. E os parágrafos, professor? Os parágrafos fazem referência à escolha dos membros da Justiça Estadual para o TRE, eu já expliquei anteriormente para vocês, mas não custa nada nós fazermos uma leitura aqui, ó, sempre lembrando do texto da Constituição Federal, né? Parágrafo 1º, ó. Os desembargadores indicados para compor o Tribunal Regional Eleitoral serão escolhidos pelo Tribunal Pleno, mediante eleição pelo voto secreto dentre seus membros. Novidade nenhuma, tá? Já tínhamos estudado isso, nós já tínhamos tido essa informação, ó, no inciso 7º, indicar por escrutínio secreto magistrados, juristas e respectivos suplentes para a composição do TRE. Então, só repetiu, tá? Eu tenho lá a eleição na forma prevista, inclusive no artigo 120 da Constituição Federal. Parágrafo 2º também, referente ao tema, ó, os juízes de direito indicados para compor o Tribunal Regional Eleitoral serão escolhidos mediante eleição por voto secreto do Tribunal Pleno, dentre os juízes de segunda entrância. Segunda entrância, gente, é a classificação antiga, tá? Aqui eu tenho que lembrar o seguinte, ó, entrância final, tá? Dentre os juízes de entrância final. Pessoal que está em Manaus. Afinal de contas, o pessoal que está em Manaus, os juízes que estão na comarca de Manaus, eles conseguem ao mesmo tempo exercer as suas funções na judicatura, no âmbito da primeira instância, e também comporem ali as sessões do Tribunal Regional Eleitoral. Quem vira juiz do TRE não deixa a sua função na magistratura estadual. Então é por isso que não pode ser um juiz do interior. Eu tenho que chamar sempre um juiz da comarca da capital, ok? Então é por isso que eu tenho essa questão do parágrafo 2º. Basta lembrar das aulas lá sobre o artigo 120 da Constituição da República. Parágrafo 3º. Os desembargadores e juízes de direito indicados para compor o Tribunal Regional Eleitoral, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos, no mínimo, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Então são 2 anos, podendo ser 4, mas nunca mais de 4. Artigo 121, parágrafo 2º da Constituição da República. Parágrafo 1º e parágrafo 2º da Constituição da República. Quem já estudou isso comigo sabe exatamente o que eu estou falando, Os substitutos serão escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo em número igual para cada categoria. E aí, ó, parágrafo 4º, outra redundância, porque a gente já estudou isso quando eu comentei o inciso 7º aí do presente artigo. Os juristas, ou seja, os advogados que integrarão o Tribunal Regional Eleitoral, serão nomeados pelo Presidente da República, dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça, mediante eleição pelo voto secreto. Já tinha comentado isso com vocês. Quem que faz a lista com os 6 advogados para o presidente escolher 2? E segundo o Código Eleitoral, a cada 3 indicações o presidente está obrigado a preencher uma vaga, ou seja, da primeira até a terceira indicação ele tem que preencher uma vaga e da 4ª até a 6ª indicação ele tem que preencher a vaga restante, porque são 2 advogados, 2 juristas. E a elaboração dessa lista com 6 advogados está a cargo de quem? Do TJ respectivo. Dentro do TJM, qual é o órgão? Tribunal Pleno. Questão de prova, hein? Cuidado com esse inciso 7º do artigo 31. E aí os respectivos parágrafos, mas no fundo uma revisão, porque eu já tinha comentado isso aqui com vocês, ok? Com isso, ó, finalizamos essa competência administrativa do Tribunal Pleno no TJM, tá? Até o nosso próximo encontro, dando continuidade ao Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Amazonas. Obrigado e até lá.